Que todos que estão em Cristo Jesus estejam participando das riquezas insondáveis que Deus nos deu por intermédio do seu Espírito. Riquezas de fé, riquezas de amor e de misericórdia. Há algo que pode impedir de entrar no reino, de ver o reino. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem ver o reino de Deus. E o que nos impede de ver o reino? Nós podemos crer. Na realidade, há duas classes de pessoas entre os que creem. Os que chegam à maturidade, os vencedores, e os que permanecem na fase de infância, crianças, e não amadurecem. Esses são os derrotados pela carne. Ser vencedor ou ser maduro no espírito é derrotar a carne e o sangue, derrotar o nosso ego, a nossa alma. Para vermos o reino e entrarmos nele, nós vamos ouvir o que Jesus disse. Recordamos que o reino é a prioridade e uma das prioridades do Evangelho. O Evangelho começa com a pregação sobre o reino. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Depois, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sobre o reino, então, Jesus disse em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que situação é esta que Deus pretende em dar o reino aos pequeninos? Por que Jesus se alegrou no Espírito? Porque Deus detesta os orgulhosos. Está também escrito que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Há algo que cega o coração, o orgulho. É aquele que é sábio e instruído, confia em si mesmo, no seu raciocínio, e seu raciocínio se torna uma fortaleza mental que o impede de ver e de entrar no reino de Deus. Veja que o reino está oculto dos sábios e instruídos. Quantos que para ouvir o Evangelho procuram um instruído? Quantos que para ouvir o Evangelho procuram um sábio? Você já compreendeu esta palavra? É de quem que o reino está oculto? O reino está oculto justamente do sábio e do instruído. O apóstolo Paulo diz, por meio do Espírito, que não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados e que ouvem a voz de Deus. Estas coisas se tornam barreiras, pois o coração se torna endurecido. A natureza satânica é orgulhosa na mente humana e impede a visão do reino. E Deus propositalmente oculta o reino do orgulhoso. Ele não tem capacidade de compreender, porque entrar no reino é por meio de compreensão. E o que impede a compreensão? O orgulho. É aquele que pensa muito de si mesmo. Aquele que sabe muito, que compreendeu muito, até mesmo das Escrituras. São esses que criam heresias. São esses sábios instruídos que criam dogmas falsos, ensinamentos de homens, igrejas falsas, líderes falsos. Se você quer entrar no reino, faça-se como uma criança. Jesus diz que o reino é revelado aos pequeninos. Qual é o seu tamanho espiritual? Qual é o tamanho da sua mente? Qual a sua capacidade mental em que você se firma?
Jesus prossegue e ele diz no versículo 23, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, ele não disse isso ao povo. Há muitas coisas que nós podemos ouvir de forma particular. Eu posso ouvir algo de Deus e não contar a ninguém, porque o Senhor me revela algo particularmente. Ele disse assim aos discípulos, felizes os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Veja que havia uma felicidade muito grande para os discípulos verem o reino, ouvirem Jesus e entrarem no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é algo tão maravilhoso que é algo que não subiu ao coração do homem. O olho não viu e ele não ouviu. Ó, se todos pudessem se desvencilhar das amarras religiosas, dos cultos dirigidos por homens de carne e sangue, e pudessem se entregar ao poder do Espírito, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a voz daquele que disse, haja luz e houve luz. Se você não ouvir a voz do Espírito, nunca haverá luz no seu coração. Será um grande religioso, será grande em sua mente, será grande na sua instrução religiosa, na sua sabedoria mental das Escrituras, que vedam os seus olhos do coração para verem a grandeza do poder e do reino de Deus. O reino de Deus é revelado aos pequeninos. Se não aprender a ser manso e humilde, não compreenderá e nada saberá, porque é grande, acha muito de si mesmo. Estará preso nas coisas do mundo, nos raciocínios nulos da carne. Isto se torna a fortaleza em que o inimigo firma o coração do orgulhoso, para que não veja o evangelho da glória de Deus. Portanto, nas coisas espirituais, seja como uma criança na carne, manso, humilde, pequenino, não se importe com os homens, com o que os homens elevam. Se eles dizem que o que você é e o que você não é, isso não tem importância. Pense naquilo que Deus dirá de você, que o Espírito vê em seu coração, se você é pequenino ou se você é grande, orgulhoso. Para que se veja o reino, é necessário que nós sejamos pequeninos. Pequeninos no sentido que aceitam aprender, que aceitam ser instruídos nas coisas espirituais, nas coisas do reino de Deus. Louvado seja Jesus! E assim como Jesus se alegrou no Espírito Santo por estas coisas estar ocultas destes orgulhosos, sábios e instruídos, nós nos alegramos pela satisfação da visão do reino, a satisfação da visão do Espírito, da alegria no Espírito de podermos experimentar este lugar de vida eterna, de paz do Senhor e de misericórdia. Este lugar de amor e de bondade, este lugar de domínio próprio, esta visão gloriosa do reino do céu aqui na terra. Ninguém pode organizar o reino de Deus. Ai desta carne e sangue, que de tão grande se arroga em organizar algo daquele que é Deus único e verdadeiro, que está sentado no trono e vai julgar cada um. E diante dele todo joelho se dobrará. Portanto, vinde e ouvi, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos para que se tornem pequeninos e recebam a instrução do Espírito Santo, que ensina todas as coisas. Sei que os que andam na carne estão fazendo as coisas da carne, estão construindo para que os olhos vejam, mas os olhos do coração estão cegados para o reino de Deus.
único, santo e verdadeiro. Que prossigamos em conhecer o Senhor. Que a paz do Senhor seja com todos. Meditem, humilhem-se diante da mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Fiquem todos na paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo. E que Deus, na sua infinita bondade, nos conceda diminuir e que Jesus aumente em cada um de nós. Amém.